Band Out of the Ink Machine, o protótipo de Band. Band, se você não sabe, é um jogo de terror que ficou muito popular em 2017, com vários youtubers jogando e outras coisas. Esse jogo teve muitas atualizações ao longo do tempo, principalmente no primeiro capítulo do jogo, que as coisas eram bem diferentes do que são hoje em dia. Cara, eu acho que não tem nem comparação, os gráficos melhoraram muito, as animações adicionaram coisas novas, objetivos diferentes, mas que não mudaram tanto o enredo desse capítulo. Mas não é sobre Band que eu vou falar aqui. Em 2025, no caso esse ano, um mod e uma fangame acabaram ficando bastante populares. Mas vamos começar pelo mod. Bom, a ideia desse mod é ser meio que uma espécie de protótipo, de você ver como as coisas eram há muito tempo atrás, antes mesmo do jogo lançar. Como se fosse uma espécie de demo, uma demonstração de algumas coisas que, se você não gostasse, você falava para os desenvolvedores consertarem. Você jogava o jogo, falava alguma crítica sobre, e os desenvolvedores iam lá e melhoravam ele. Só que aqui as coisas não são realmente o que parecem. Porque você vai jogar esse mod achando que só vai mudar ali a textura, né? Alguns gráficos um pouco mais baixos, uma qualidade mais questionável. O modelo dos personagens seria diferente, como se fosse uma espécie de conceito inicial. E algumas coisas se mexeriam de maneira que fosse no mínimo estranho, mas isso é detalhe para fangame. Só que aquela frase, nem tudo é o que parece, se encaixa perfeitamente nesse mod. Porque ele não é só o capítulo de Band comum que você conhece, mas ao mesmo tempo é o capítulo que você conhece. Porque a gameplay é a mesma, só muda alguns acontecimentos durante a gameplay. Mas antes de eu continuar, eu preciso que vocês conheçam o personagem. Esse é o Wally. Você não se sente desconfortável olhando para esse personagem? Pois é, foi isso que muita gente falou quando jogou esse mod pela primeira vez. Porque esse design, além de ser muito feio, tipo assim, ele é muito feio, mas ao mesmo tempo muito bonito. Ele é, sei lá, muito esquisito, tipo, esses olhos pequenos, esses chifres um pouco mais, sei lá, maiores. E foge bastante do lado mais cartunesco que Band veio trazendo, né? Mas bom, esse personagem, ele se manifesta de algumas maneiras para tentar se assustar. Para te deixar com medo durante o jogo. Porque se no capítulo 1 de Band era mais alguns sustinhos aqui, outros sustinhos ali, nada que te pegasse muito de surpresa, assim, depois que algumas vezes você jogando você nem se assusta mais tanto, aqui as coisas mudam um pouco. Porque o Wally ele vai se manifestando com cartazes, barulhos, e às vezes nesse mod até o próprio Wally em carne e osso, ou melhor, em tinta, e tinta vem te pegar. E dependendo de quantas vezes você jogue, algumas coisas vão mudando. Algumas frases misteriosas vão começar a aparecer, e por aí vai. Algumas vezes durante a sua gameplay, tanto das primeiras vezes, ou depois que você já zerou esse mod, o Wally vai aparecer algumas vezes na sua tela, e ele vai falar uma frase bem estranha, e isso pode acabar crashando o jogo. Vai te mandando para a tela do seu PC. E é isso que é bem interessante, porque ele não é só um personagem de um jogo, é algo que pode realmente mexer com você. Mas bom, esse papo eu vou deixar ele pro final do vídeo, porque lá sim eu vou explicar quem que é o Wally. Mas agora vamos para a fangame. A fangame Band Out of the Ink Machine. Bom, basicamente é o mesmo conceito. A única diferença é que, além de frases misteriosas que vão mudando, aqui temos uma história por trás. Na história da fangame traz um outro lado de um personagem do jogo original de Band chamado de Joey Joe, que foi ele que criou ali, né,
o personagem do Bendy, que idealizou ali alguns conceitos. E isso, de certo modo, é bem da hora. Mas algo interessante acontece durante a gameplay. Durante a gameplay, para você conseguir ligar a máquina de tinta, você precisa fazer um puzzle que você tem que colocar objetos nos altares. E um desses objetos está dentro do Boris, que aparece morto ali no primeiro capítulo de Bendy. Só que aqui as coisas são um pouco diferentes. Quando você vai conferir ali o Boris, né? Ele aparece com um modelo bem esquisito e mais cartunesco e aparece acorrentado. Só que no momento que você vira de costas, você consegue escutar as correntes se mexendo, como se ele ainda estivesse vivo. E bem, após esse puzzle, se você ligar a máquina de tinta, tem chance do Boris continuar lá normal, mas tem uma grande chance dele não estar mais lá, e sim só deixando um rastro de tinta escorrendo até uma porta. Mas já que estamos falando de ligar a máquina de tinta, isso acontece quando você vai dar uma olhada na máquina para ver se ela está ligada. Simplesmente o Wally começa a quebrar algumas coisas e começa a te perseguir. Sim, diferente do mod, aqui realmente é só uma ceninha ali, né? Um jogo bem mais linear do que o mod em si. O mod, as coisas aconteciam de jeito mais aleatório e essa era a melhor sensação de todas, assim, dava mais medo. Aqui isso acontece, só que de maneira um pouco mais planejada e um pouco mais previsível. Não que seja de fato ruim, mas ainda assim é um pouquinho previsível. Mas uma coisa que provavelmente vocês não devem estar entendendo durante esse jogo é que, bem, um detalhe que aparece durante a gameplay são umas frases que são totalmente uma indireta para você. Como, por exemplo, follow the path. O que significaria isso? Siga o passado. O contexto dessa frase indica que você tem que seguir as coisas de antigamente, ignorar as coisas atuais. E como esse jogo é meio que uma espécie de protótipo, é justamente essa a ideia. Fazer uma crítica ou assustar aquelas pessoas que reclamam na internet sobre atualizações de jogos, que mudam o design inteiro do personagem, adiciona vários itens nele e que, sei lá, ninguém gosta. Um exemplo disso é Minecraft, que atualiza basicamente a cada 50 anos. O Minecraft está sempre atualizando e muita gente não gosta das atualizações, claro, tem motivo. Mas ainda assim, ninguém curte tanto as atualizações atuais, mesmo que algumas delas sejam bem necessárias. Como a atualização das vilas, adicionou mais personalidade àquelas vilas que eram antigamente, e agora tem muito mais cor, muito mais coisa para você fazer, algo mais para explorar. Sei que teve gente que não gostou e tá tudo bem, é uma opinião própria. Mas não precisa xingar todo mundo na internet só porque gostaram de uma atualização que realmente foi necessária. E esse jogo do Bendy é meio que uma crítica a isso. Você vai jogar um jogo de muito tempo, com algumas modificações, algumas coisas que façam o jogo voltar a ser o que ele era antes. E daí você é surpreendido com coisas assustadoras, novas e inesperadas. Mudanças são algo difícil de aceitar e isso é algo normal do ser humano. Ninguém realmente fica pronto para uma mudança, tanto de apartamento, tanto de atualizações de jogos, ou até mesmo na própria visão do seu corpo. Tudo na vida vai mudando, e é importante você aceitar isso da maneira mais calma possível. À medida que você for se acostumando, as coisas vão ficar um pouco mais tranquilas para você. Mas então, é isso. Queria falar mais sobre esse jogo? Sim, então se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo falando sobre o capítulo 2, que sim, existe um capítulo 2 dessa fangame. Mas, bem, é só se vocês quiserem que eu continue tanto com Bendy aqui no canal, FNAF, comentem aí suas teorias de Bendy, FNAF, Baldi's Basics,
Hello Neighbor, Granny, qualquer coisa que vocês querem que eu traga mais aqui pro canal. Então é isso, até a próxima e tchau!